Quantas vezes já desistimos de fazer algo que queríamos muito simplesmente por medo? Quem nunca foi dormir e deixou a luz acesa após assistir um filme de terror? Sim, o medo acompanha a humanidade desde os primórdios. Mas por que temos medo? De que temos medo? Conhecer e saber lidar com isso nos faz compreender melhor quem somos e também nossos limites. Olá, amigos! Eu sou o Léo. E eu sou a Cris. E nós somos o canal Habla e Descubra. Então, galera, eu vou fazer uma pergunta a vocês. Já se inscreveram no nosso canal? Já ativaram o sininho de notificações? Deixaram aquele super like? Isso mesmo, galera. Não esqueça de compartilhar pra geral. E também siga-nos no Instagram. Vamos deixar aqui embaixo. Isso mesmo. Vamos pra vinheta. O medo é uma emoção natural e que ajuda a proteger o indivíduo de perigos reais. O medo é uma emoção comum e é sentida por todas as pessoas em diferentes momentos da vida. Ele surge de um estado de ansiedade e, quando se manifesta, o organismo se prepara para uma possível reação. Há liberações de determinados hormônios que causam a aceleração dos batimentos cardíacos, ressecamento nos lábios e contrações musculares involuntárias. A inteligência emocional considera que existem dois tipos de medo: os medos reais, que nos protegem dos perigos, e os medos irreais, que são criados pela mente e impedem que o indivíduo explore todo o seu potencial. E no vídeo de hoje vamos falar sobre os maiores medos do ser humano. Você tem medo de quê? Já ouvimos e lemos muitas vezes sobre essa pergunta. Geralmente, cada pessoa sabe o medo que tem. Muitos sabem o motivo daquele medo e outros simplesmente o têm. Mas estudos mostram que isso está relacionado com o período da infância, como também está relacionado com a hereditariedade. Exemplo, um medo dos seus pais pode também se tornar um medo seu. Vocês têm ideia de quais são os medos mais comuns das pessoas? Listamos alguns para vocês saberem e o possível motivo desse medo existir. E não há uma ordem dos medos, até porque isso varia muito. Fobia social. Pessoas que têm receio de interagir com outros porque temem o julgamento que farão dela. Quem aí nunca teve medo de apresentar um trabalho em grupo, paquerar alguém, falar em público, ir a festas ou simplesmente conversar com outras pessoas? Não parece, mas é um medo muito comum. Atinge cerca de 12% da população mundial, mas é pouco tratado e muito menos superado. Sim, e um pesquisador disse que esse é o único medo que tememos mais que a morte. Bem, eu não acho isso, mas pode ser que seja verdade. Até mesmo porque as pessoas dizem que têm medo de falar em público, mas na verdade as pessoas temem falhar em público. A verdade é essa. Eu tenho isso. Medo de lugares fechados ou claustrofobia. Essas pessoas têm grandes dificuldades de estarem dentro de espaços pequenos como elevadores ou cômodos sem janelas. Há uma sensação de compressão, como se o ambiente se tornasse ainda menor, sentem muita agonia e desespero. E algumas pessoas têm a mesma sensação em meio à multidão, como se estivessem em uma passeata, por exemplo. Medo de voar ou aerofobia. Também é muito comum e que atinge cerca de 1/3 da população mundial é o medo de voar. Quem sofre desse medo sente-se desconfortável apenas com a ideia de fazer uma viagem de avião ou qualquer veículo que voe. E muitas vezes escolhe passar dias e dias pelas estradas do que algumas horas voando, mesmo sabendo que acidentes em aviões é algo extremamente incomum. Léo, eu tenho pavor de avião. Eu tenho essa fobia também. Eu tenho isso também. Medo do escuro ou nictofobia. Este não surpreende muito em estar entre os medos mais comuns da humanidade, e ele é muito comum em crianças. Esse medo pode seguir até a vida adulta em muitas pessoas. E sabe-se que a fobia do escuro não é do escuro em si, mas sim do que pode existir ali e não é possível ver, como por exemplo algo espiritual. Esse medo pode ter raízes em alguns eventos traumáticos e também é influenciado por diversas cenas trágicas ou de terror, sendo interpretadas em lugares com pouca luz. Quem tem fobia ao escuro fica com constante medo e em estado de alerta e desconforto quando as luzes se apagam. Sim, eu até lembrei quando a gente é criança, que a gente vai pegar alguma coisa na geladeira de noite. Sim. A gente sai correndo, pega o negócio, e depois fecha e sai correndo. Medo de contrair doenças ou hipocondria. Preocupação intensa com limpeza para evitar contato com germes, cuidados excessivos para evitar exposições a situações que podem trazer uma probabilidade maior de doenças,
Tomar remédios sem prescrição médica, essas são algumas das características de quem tem pavor de ficar doente. Claro que é comum e necessário ter cuidados com a saúde, mas quem sofre com essa fobia muitas das vezes vive apenas em casa e restrito a lugares que tem certeza que não ficará doente. Sim, é verdade. Nós temos exemplos na família disso. 2 tias. Morrem de medo de ficar doente e tomam remédio direto. Sim, é verdade. Medo de altura ou acrofobia. Quem sofre desse medo evita qualquer lugar alto e pode ter vertigem ou necessidade de estar sempre segurando em algum ponto mais estável ao subir uma escada, por exemplo. Em um parque de diversão, dificilmente irá explorar os brinquedos mais radicais. O medo de altura atinge cerca de 5% da população mundial. E um fato curioso que acontece comigo, Cristina... Léo, eu tenho esse também. Eu tenho esse também. Mas é engraçado, porque, por exemplo... Quando eu vou num parque de diversões, você sabe, já fomos em vários. Sim. Eu vou em todos os brinquedos radicais, porque eu me sinto seguro, porque eu tô ali preso. Agora, por exemplo, se eu vou numa montanha, em um lugar que eu não tô seguro, mesmo que seja uma falsa segurança, eu fico apavorado, minha perna treme, eu fico a bambinha. Eu não. Eu só de pensar na altura, eu nem subo, nem vou nos brinquedos. Medo de insetos ou entomofobia. Quando a pessoa tem muito medo de insetos, como baratas, alguns bichinhos, entre outros. Esse também é um medo extremamente comum entre as pessoas. Léo, eu tô descobrindo que eu tenho fobia a quase tudo. Eu fico lembrando só da barata, aquelas voadoras, que quando a gente vai matar ela na parede, parece que ela sabe e ela ataca a gente. Menina, parece que ela vai pra cima certinho de você. Bichinho do mal. Isso quando você não sai correndo, ela vai atrás. Quando você tá no outro cômodo e abre, ela tá lá. Isso mesmo, o bichinho do mal. Run. Medo de morrer ou tenatofobia. É um dos medos mais comuns. O problema acontece quando o medo de morrer termina por evitar que as pessoas vivam de forma saudáveis. A fobia é tão intensa que a pessoa não sai de casa por medo que algo aconteça. É comum também que essas pessoas tenham medo de qualquer coisa ligada à morte, mesmo que seja de outros seres. Essa eu tenho medo. Sério, eu chego a sonhar, medo de morrer eu tenho, confesso. Não, essa não tenho. E vocês também têm medo de morrer? Deixem aí nos comentários pra gente saber. Então, galera, vocês sabem qual é o medo mais comum de todos? Então, pessoal, o medo mais comum de todos é o medo de aranhas, ou aracnofobia. Ela se manifesta como uma angústia que as pessoas sentem ao imaginar que tem uma aranha por perto, ou ver um vídeo de uma aranha, ou até mesmo a foto. E esse é de longe o medo mais comum entre todos os tipos de medo que as pessoas possam ter. Inclusive, gente, tem lá no nosso canal Os Animais Bizarros e Gigantes da Austrália, falando sobre as aranhas. E pasmem, elas podem chegar aos 40 centímetros. Meu Deus, Léo, mais ou menos esse tamanho, não? Sim, é maior que uma folha. É surreal, gente. Ó, chega a arrepia. Então, galera, esse que acabamos de falar é o medo mais comum. E vocês sabem qual é o medo mais raro? Sim, porque há também fobias consideradas raras, como a gamofobia, que é o medo de casamento. A afania, medo de perder a capacidade sexual. E a courofobia, que é medo de palhaços. E também tem uma que é bem rara, que é exoptrofobia, que é medo de se olhar nos espelhos. Nossa, Léo, você sabia que esses que têm medo de se olhar nos espelhos não fazem selfie? Não, essa é curiosa. Eles não fazem selfie. Gente, é importantíssimo falar que o medo pode ser tratado. Sim, existe tratamento para os nossos medos, mas cada pessoa é que tem que decidir se quer tratar isto ou não. Exatamente, pois como dissemos no início do nosso vídeo, ter medo é algo natural, é normal. Claro que se esse medo está dominando você a ponto de parar a tua vida, aí sim, procure uma ajuda médica. Sim, tratamentos terapêuticos, treinamentos com inteligência emocional são ferramentas que trabalham os nossos medos de maneira profunda, conduzindo o indivíduo à superação de cada um deles e trazendo coragem para que ele realize seus maiores sonhos. Então, galera, esse foi o nosso vídeo de hoje. Comenta aqui embaixo se vocês gostaram e deixem também sugestões de temas para os próximos vídeos. É isso mesmo, pessoal. E comentem, compartilhem, deixem curtidas. Isso mesmo, não se esqueça de se inscrever no nosso canal e ativar o sininho de notificações. Um beijo no coração de vocês. Tchau!